como que a pesquisa me ajudou. E aí, eu não vou ficar falando de tudo aquilo que eu sempre falo, no sentido de a gente fala melhor, a gente escreve melhor, a gente faz uma rede de contatos, tudo isso que eu sempre falo, a gente aprofunda conteúdos, a gente melhora o currículo, tudo isso são questões bem pontuais, verdadeiras, mas eu quero te trazer na minha vida mesmo, como que foi. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu estava já no final da faculdade, entre o 7º e o 8º semestre. Era uma época muito difícil, porque eu não conseguia ver o que eu ia fazer, eu não me via fazendo nada, ao mesmo tempo eu me via fazendo tudo. Eu sei que muitos alunos também têm essa sensação, a gente não sabe o que a gente quer. Tem alguns colegas meus que desde o primeiro dia de aula falavam, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu nunca tive isso, eu queria tudo. Na verdade, por muito tempo eu queria ser diplomata, eu nem sabia direito o que o diplomata fazia, eu só sabia que o diplomata ia para fora do país, pelo menos na maioria das vezes, porque não é todo diplomata que vai. Enfim, qual foi a questão? Chegou um ponto que eu estava bem desesperada e bem desanimada, porque eu não sentia que eu tinha um conhecimento e eu também não tinha um direcionamento. Vou ser juíza, vou ser promotora, vou estudar para concurso, eu não tinha isso. Então, a pesquisa apareceu na minha vida depois que eu voltei do intercâmbio. Já contei essa história aqui. Eu fiquei meio ano na Argentina. Lá aprendi muita coisa, virou a chave, assim, eu percebi que eu tava meio lenta, na verdade, porque eu via minhas colegas que estavam no intercâmbio comigo fazendo coisas muito mais interessantes, estudavam, parecia que entendiam do que estavam falando, enquanto eu não. E aí, gente, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Naquela época, eu comecei várias coisas ao mesmo tempo. Comecei a fazer estágio, consegui um estágio, fui indicada para um estágio. Eu comecei a fazer pesquisa, consegui entrar num grupo de pesquisa que teve uma seleção e foi bem difícil. E enquanto isso eu ia buscando fazer outros projetos, projeto de extensão, tentei fazer um pouco de tudo. O que a pesquisa fez por mim? A pesquisa me ajudou a perceber que eu sabia alguma coisa e que eu era capaz de fazer uma coisa bem feita. Como que tu sentiu isso, prof? Gente, quando eu comecei a escrever trabalhos, a fazer pesquisa, eu entendi que existia um caminho. Então, assim, eu gosto de métodos, dá pra perceber, né? Eu gosto de saber que tem um caminho pra gente traçar. E quando eu entrei na pesquisa, eu descobri que se eu fizesse daquele jeitinho que tem que ser feito, eu conseguiria ter um trabalho bem escrito e ele era aprovado. Ou seja, eu sei que isso é um pouco psicológico, mas eu tinha a aprovação de outras pessoas que avaliavam o meu trabalho. Significava, então, que ele estava sendo bem construído, que era um bom trabalho. Pessoalmente, gente, a pesquisa me trouxe essa segurança. Porque até então eu achava que eu não era boa em nada. Não que eu fiquei 100% curada, porque a gente tem que trabalhar isso com o tempo. Mas a gente vai começando a ter percepção. Poxa, se eu conseguir fazer esse trabalho, se eu conseguir aprovar num evento. O meu TCC eu fiz super tranquila, porque eu já tinha começado na pesquisa um semestre antes, mais ou menos junto ali. Eu comecei a pesquisar com um grupo de pesquisa, aprendi como fazer. O meu TCC foi muito tranquilo de ser escrito, porque eu já sabia o caminho. Então, pessoalmente, eu recebi, digamos assim, esse fortalecimento. Então, eu posso fazer alguma coisa, sou capaz de alguma coisa, sabe? Quando eu tava mais ou menos nessa época, ontem, por um acaso, eu abri um e-mail que eu troquei com uma grande amiga minha. Naquela época, a gente trocava e-mail que nem a gente trocava WhatsApp hoje em dia. E eu coloquei pra ela assim, que era um concurso que tinha aberto pro Banco do Brasil, que eu nunca fiz, mas eu falei, eu poderia fazer esse concurso porque paga 3 mil reais. E 3 mil reais, eu escrevi isso no e-mail. É um salário maravilhoso para alguém como eu, que está se formando na escuridão da ignorância. Eu escrevi isso porque eu sentia que eu não tinha conhecimento de direito suficiente para trilhar um caminho glamuroso no direito. Assim, eu jamais me via capaz de fazer algumas coisas que as outras pessoas queriam fazer. E graças à pesquisa e, é claro, a toda uma evolução, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, eu consegui, digamos assim, perder esse medo, esse receio de eu não sou capaz de fazer nada. Ah, professora, e profissionalmente? Gente, profissionalmente a pesquisa me abriu os olhos para ver que existem muitas possibilidades além do concurso público. Concurso público é ruim? Claro que não. Concurso público é excelente, sabe o que tu quer. Mas existem outras possibilidades junto com o concurso que tu pode também ter. Tu pode ser uma concursada, uma promotora, uma juiz, um promotor, um delegado, e tu pode entender de pesquisa científica, porque o que é a pesquisa, gente? É o estudo que tu compartilha com outras pessoas. Tá entendendo que isso aqui não é um caminho só para quem quer ser professor? Não é. É isso que a gente não entende. A gente acha que se a gente aprender a fazer pesquisa, então acabou o resto do mundo. Não, não acabou. Comigo, no entanto, eu percebi que eu gostava de estar nesse meio acadêmico, embora com muitas ressalvas, né? Que nem eu postei esses dias nos rios ali. Muitas ressalvas do mundo acadêmico, mas eu gostava principalmente de dar aula. Porque aí eu percebi que não existe nada que a gente não possa aprender se a gente não se dedicar. E essa é uma frase que eu levo para minha vida
e que, inclusive, eu coloco em prática. Lembra que eu comentei que recentemente eu percebi que eu falava isso, mas eu me excusava de estudar certas matérias que eu não gostava e eu dizia que não era legal de aprender? Pois é, eu tenho estudado nos últimos tempos matérias que eu achei que na minha vida eu nunca seria capaz de aprender. Por quê? Porque eu quero mostrar para o mundo que a gente pode sim aprender qualquer coisa se a gente realmente se dedicar a isso. Eu estou estudando direito penal, gente, já estudei quase todo o direito penal, agora eu estou em crimes contra o patrimônio, estou estudando furto. Gente, na minha vida jamais que imaginei que eu ia ficar estudando esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu entendia que, basicamente, eu não ia gostar, eu não ia aprender, e isso é uma balela. Quando tu estuda alguma coisa, se tu realmente quer aprender, tu aprende. Não existe impossível nos estudos. E o mesmo vale para pesquisa. Então, prof, na tua vida, o que foi? Gente, abriu a minha mente, abriu a visão que eu tinha de profissão no direito, mudou depois que eu comecei a pesquisar, participar de eventos, de congressos, conhecer pessoas que faziam tudo quanto é tipo de coisa no direito. E aí o leque abriu, eu comecei a trilhar o meu caminho, diferente do que muitas pessoas acham. A gente não precisa fazer mestrado, doutorado, ir para a faculdade, não é obrigatório, tu pode fazer isso, dar aula em faculdade, mas existem outras possibilidades. E da mesma forma, quero concurso público, ali a pesquisa, ela vai te ajudar a estudar melhor, a entender melhor, a falar melhor, a escrever melhor, a ter um currículo que vai te ajudar no teu concurso. Então, assim, eu falo muito sobre isso, gente, porque eu preciso abrir os olhos dos meus alunos. Gente, pesquisa, escrita científica não é só para quem quer ser professor, certo? Na minha vida, eu me encaminhei porque eu gosto. Eu vejo que isso é uma coisa que eu vejo um resultado, mas de repente tu pode fazer isso no promotor, e daí? Pode, porque tu vai estar lá atuando na justiça, resolvendo questões e também contribuindo para outras pessoas, compartilhando o que tu aprende, compartilhando os teus conhecimentos por meio de artigo, por meio de trabalhos que tu vai escrever. Então, na minha vida, a pesquisa foi algo que realmente me ajudou demais. Principalmente nessa questão de identidade, de confiança, de entender que eu poderia ir um pouco além, que eu não estava fadada a ficar na escuridão da ignorância, né? Meu Deus, que termo que eu utilizei. Certo? Gente, a pesquisa ela pode mudar a tua vida. Pequenas doses, não vai ser hoje eu comecei a pesquisar, amanhã mudou, não. Mas tu vai ganhando essa confiança. E eu te digo que qualquer um pode escrever um trabalho. Não precisa ser um super gênio, eu sempre falo isso. Eu já tive alunos que tinham realmente muita dificuldade. E eles entregaram, concluíram, aprovaram trabalhos científicos em eventos, foram aprovados por professores. Então é isso que tu tem que ter em mente. Tu pode aprender, certo? Eu tô aqui, sempre ajudo alunos que querem seguir na pesquisa, que querem ter essa parte desenvolvida. Não é só pesquisa na vida, tu não precisa ficar só pesquisando, mas isso vai te ajudar muito em qualquer outra área que tu for seguir. Eu já falei aqui também que a gente tem um e-book, o meu e-book, em que eu falo sobre como fazer um trabalho em nota 10, um artigo nota 10. Esse e-book, tu encontra ele no link que está na minha bio, certo? E lá tu pode dar o teu primeiro passo, se tu não conhece nada de pesquisa, se tu não sabe o que fazer, nem tem ideia, ok?